Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-tablet ou porta-iPad. Bora costurar? Tô considerando esta peça como uma dica de amiguinha, porque enquanto eu estava fazendo a peça, eu postei lá no meu Instagram e perguntei se era de interesse esse tipo de peça, este modelo de porta-tablet, e a maioria pediu, então tá aqui, vira o vídeo para o canal. Você pode me seguir no Instagram ou então entrar para o grupo do Telegram, que eu faço enquetes por lá também para saber as opiniões. Eu só quero trazer aqui coisas que são interessantes para as minhas amiguinhas. Esta peça é uma peça muito prática e versátil. A gente coloca o iPad e a caneta, cada um tem o seu lugarzinho direitinho. E como é uma peça compacta, eu posso colocar essa peça dentro de uma bolsa que não faz volume na bolsa. Mas eu posso usar simplesmente sozinho, tem uma alça de mão que eu consigo transportar. Então o iPad fica bem protegido e eu consigo transportar com facilidade. Bora lá ver então como que eu fiz este porta-iPad ou porta-tablet. Materiais utilizados: 23,5 por 78 centímetros no tecido principal e na manta R2. 23,5 por 80 centímetros no tecido xadrez. Bolso frontal, porta-caneta, 15 por 23 centímetros duas vezes no tecido xadrez. 15 por 23 centímetros na manta R2. Alça de mão, 35 por 5 centímetros no tecido xadrez. 11 centímetros de velcro estreito para o fecho do bolso porta-caneta. 10 centímetros de velcro estreito para o porta-iPad. Um conjunto de botão imantado para o fecho externo. Passo a passo. Vou começar com o bolso frontal porta-caneta. Um dos tecidos eu já uni com a manta com uma costura de segurança em toda a volta. Esta vai ser a frente do bolso. Vou colocar o botão imantado, que vai ser o fecho externo da peça. Da borda de cima, eu marco 4,5 cm, cruzando com o meio do bolso. Com esta marcação, eu vejo onde eu vou fazer os rasgos para colocar o botão imantado, o lado fêmea. Vou fazer os rasgos com uma tesourinha de ponta, mas você pode usar um abridor de casas. Coloco o botão. O acabamento da parte de trás e travo empurrando as perninhas para fora. Vou colocar um pedacinho de manta R2 sobre o acabamento para proteger o tecido de dentro e também o iPad e a caneta. Vou dar uns pontinhos à mão para prender, pegando só a manta, sem aparecer na frente do bolso. Ficou assim. Esta é a parte de dentro do bolso. Só tem o tecido, não tem manta. Vou marcar a posição do lado macio do velcro de 11 centímetros, que vai fechar o bolso porta-caneta. Da borda de cima, eu marco 1,5 cm. Marco também a metade do bolso. Alinho a metade do velcro com a metade do bolso. Da marcação para baixo. Vou costurar a borda do velcro com ponto zigue-zague em toda a volta. Ficou assim. Eu coloquei um pedacinho de manta na parte de trás para reforçar o tecido e ajudar a segurar o velcro. Quando eu abrir e fechar o velcro, eu não vou forçar só o tecido. Vou fechar o bolso unindo os tecidos, direito com direito. Botão imantado e velcro do mesmo lado. Alinho as bordas dos tecidos. Vou costurar toda a volta e aqui na lateral eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura. Costurei toda a volta, reforçando os cantinhos de cima. Aqui na abertura eu costurei com o maior ponto da máquina. Vim com as sobras de tecido na abertura. Aqui embaixo eu vou arredondar os 2 cantinhos, usando a tampa de Nescau, que tem 8,5 centímetros de diâmetro. Eu encosto a tampa nas costuras e traço arredondado. Agora eu vou costurar sobre estas marcações. Costurei. Vou refilar as sobras de tecido e manta com tesoura de picote próximo à costura.
Refilo também os cantinhos de cima para não ficar com excesso de tecido quando eu virar para o direito. Por isso é importante reforçar a costura nos cantinhos, para poder refilar bem rente, sem fragilizar a costura. Descostura a abertura. Viro para o direito. Empurro os cantinhos e a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Aqui na abertura, vou passar um pouquinho de cola para tecido só para posicionar bem os tecidos. Isso é opcional, porque depois eu vou fechar a abertura quando eu costurar o bolso com a frente do porta-iPad. Daqui a pouco eu volto com o bolso. Eu tô com o tecido principal do corpo do porta-iPad. Eu uni tecido e manta com uma costura de segurança em toda a volta. Na parte de cima, onde vai ser a boca do porta-iPad, eu vou fazer a marcação da posição do bolso. Da borda de cima, eu marco 5 centímetros. Posiciono o bolso da marcação para baixo, centralizando as duas partes. Primeiro, eu só vou prender o bolso com alfinetes. Assim. Na parte de cima, eu deixo solto, porque eu vou ver onde que o velcro do bolso encosta na frente do porta-iPad. Marco com uma caneta fantasma que apaga com ferro. Nesta marcação, posiciono o lado áspero do velcro. Vou costurar a borda do velcro com ponto zigue-zague em toda a volta. Costurei. Olha como fica certinho. É importante que o velcro seja deste tamanho para não ter abertura nas laterais do bolso para a caneta não escapar. Agora eu vou fazer uma costura para prender o bolso próximo da borda. E o bolso ficou assim, estruturado com a manta e bem fechadinho com o velcro. Agora a parte externa está pronta. Eu tô com o tecido xadrez, que vai ser como o tecido de forro, o que vai ficar por dentro do porta-iPad. Na parte de cima, eu vou fazer a marcação do posicionamento do velcro da boca do porta-iPad. Da borda de cima, eu marco 3,5 cm. Marco também a metade. Posiciono o lado macio do velcro de 10 centímetros da marcação para baixo, centralizando os dois. Vou costurar a borda do velcro com ponto zigue-zague. Costurei. Coloquei também um pedacinho de manta R2 como reforço. Vou costurar a parte externa com o forro, direito com direito. Vou costurar só nesta borda com 1 centímetro de margem de costura. Se você preferir, pode marcar com giz ou caneta. Costurei. Tombo o tecido de forro para o direito, envolvendo a manta. Eu vou deixar formando um falso viés. Puxo bem, sem deixar tecido sobrando aqui na dobra. Eu vou costurar bem sobre essa costura, até chegar no velcro, dando retrocesso no início e no fim da costura. Do outro lado, a mesma coisa. Essas costuras vão prender os tecidos no lugar. Ficou assim. As pontas ficaram presas, mas eu não costurei sobre o velcro. Eu costurei bem em cima da costura anterior. Agora, eu vou fazer a dobradura que vai formar o porta-iPad. Desta borda para baixo, eu marco 31 centímetros. Dobro o tecido externo nesses 31 centímetros. Alinho as bordas soltas do tecido externo e do forro, pela tampa do porta-iPad e não pelo fundo. Não se preocupe, tá tudo certinho. O forro, quando a gente monta, por causa do falso viés, ele fica menor, tá certinho. Eu gosto quando o forro é um pouquinho menor que a parte externa, porque assim ele acomoda melhor lá dentro quando a peça tá pronta. Tudo isso dobrado, eu vejo onde que bate o velcro costurado. Marco onde eu tenho que costurar o outro lado do velcro.
Posiciono o velcro e vou costurar com ponto zigue-zague. Ficou assim. De novo, coloquei um pedaço de manta para reforçar o tecido. Antes de fechar a peça, eu vou fazer a alça de mão. Dobro o tecido da alça como se fosse viés. Dobro unindo as pontas ao meio e dobro de novo. Passei a ferro para ficar tudo bem vincadinho e facilitar na hora de costurar. Vou fazer uma costura em cada um dos lados maiores da alça. Ficou assim. Dobra a alça unindo as pontas. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Eu tô aqui com a frente do porta-iPad, só com a parte externa. Eu tiro o tecido de forro. Vou marcar o posicionamento da alça de mão. Da borda de cima, eu marco 6 centímetros. Coloco a alça da marcação para baixo. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Eu dei bastante retrocesso, nunca é demais reforçar a costura de uma alça. Agora eu vou fazer a dobradura definitiva do porta-iPad. Naquela marcação de 31 centímetros da borda, eu vinquei tecido e manta com este meu vincador, mas você pode usar qualquer objeto de ponta arredondada. Tem que ser um objeto limpo para não manchar o tecido. Dobra a parte externa, passando algum objeto de ponta arredondada para não formar preguinhas na dobra. Coloco alfinetes só para o tecido não sair do lugar. O forro vai acompanhar a parte externa pela tampa da peça. Coloco a mão sobre o velcro para ele não me atrapalhar para alinhar os tecidos. Prendo com alfinetes. Em um dos lados, eu prendo a parte externa e o forro juntos. No outro, eu deixo separado. Levanto o forro porque eu não quero costurar ele agora. Vou costurar esta lateral da parte externa. Costurei. No tecido de forro, eu tenho que deixar a abertura para virar a peça para o direito depois que eu costurar. Vou costurar um trechinho, dou retrocesso no início e no fim da costura. E aqui eu vou usar a técnica de abertura mais ou menos um palmo aberto. Não deixe a abertura muito pequenininha, porque vai dificultar lá no final, na hora de colocar o botão imantado na tampa. Ficou assim. Na abertura, eu já vou deixar a sobra de costura vincadinha para facilitar o acabamento depois. Agora eu abaixo o tecido de forro e vou continuar costurando, parte externa e forro juntos, nestes 3 lados. Então, por enquanto, estamos assim. Esta lateral da parte externa está toda fechada. No forro tem um trechinho costurado e tem a abertura que foi costurada com o maior comprimento da máquina. E todo o resto, parte externa e forro costurados juntos. Nesta parte de cima, que vai ser a tampa do porta-iPad, eu arredondei os cantos com um círculo de 17,5 centímetros de diâmetro. Eu encosto nas costuras e traço arredondado. Vou costurar sobre esta linha. Ficou assim. Vou refilar a sobra de tecidos e manta com uma tesoura de picote próxima à costura. Na abertura, que eu já tinha vincado os tecidos, agora eu descosturo. Vou cortar também estes cantinhos na parte externa. Pela abertura, viro para o direito. Viro o bolso para o direito. Pela abertura, empurro os cantinhos da parte externa com algum objeto de ponta arredondada. Eu
vou fazer um pesponto na tampa. Eu vou deixar o tecido de forro para cima quando eu for colocar na máquina, porque fica mais fácil de encaixar o pé calcador assim, por este lado. Ficou assim. Agora eu vou fazer a marcação do lado macho do botão imantado. Coloco uma caneta para fazer um pequeno volume, como se fosse o iPad. Eu fecho a tampa e vejo onde bate com o botão fêmea. Onde marcou, eu coloco o botão macho. Rasgo o tecido de forro, tomando cuidado para não cortar a parte externa. A minha mão esquerda está por dentro da abertura, separando os tecidos. Encaixo o botão. Coloco um pedacinho de tecido jeans para reforçar o tecido. Encaixo o acabamento do botão e travo, empurrando as perninhas para fora. Viro o porta-pad para o avesso para fechar a abertura. Posso dar uns pontinhos invisíveis à mão ou fechar a máquina. Eu vou costurar a mão. Ficou assim. Viro para o direito. Se você quiser, pode fazer uma costura bem aqui, alinhada com a boca do bolso. Isso vai unir a parte externa e o forro, e ainda vai vincar a dobra da tampa. E depois eu vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. Ficou assim. O iPad fica bem protegido no bolso. E a caneta bem guardadinha no bolsinho frontal. E ainda tem a tampa externa. Tudo isso sem fazer volume, então esta peça cabe dentro de uma bolsa ou então pode ser transportada pela alça de mão. Me diz se você foi uma das amiguinhas que votou para ter o porta-iPad aqui no canal. Se você gostou da peça, de alguma dica, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo.